pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a Priscila. Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal, onde eu trago videoaulas a respeito da área da veterinária e também da zootecnia. Espero que vocês gostem e vamos lá para a aula. A aula de hoje tem como tema, eu vou falar sobre uma doença que é a febre aftosa, que afeta os animais bioangulados, né, que são os animais que têm 2 dedos, como bovinos, ovinos, caprinos, suínos. E essa doença, então, eu vou destrinchar aqui na aula para vocês sobre a instrução normativa, né, que é a lei que temos sobre essa doença vigente, número 44 de 2007, né, que diz sobre as diretrizes gerais de prevenção e erradicação à febre aftosa. Essa aula, eu achei, quando eu montei ela para vocês, eu achei muito grande para gravar um vídeo, né, porque eu sei que um vídeo muito longo é cansativo, então eu vou fazer 2 partes, a parte 1 e a parte 2, tá, para facilitar. Então vamos começar a parte 1 dessa aula, né, sobre a febre aftosa. Então, para dar início, né, vou fazer uma breve introdução sobre essa doença. Então, a febre aftosa, né, é causada por um vírus, né, da família Picornaviridae e do gênero Aptovírus, tá? Ele possui esse vírus RNA de fita simples, ele é intracelular, ele não tem envelope, isso quer dizer que ele é bem resistente ao ambiente, né? E esse vírus ele possui 4 proteínas virais de grande importância, lembrando que a VP1, que é uma delas, é a principal e de onde é feito a vacina, tá? Aqui seria o vírus. E esse vírus ele tem 7 diferentes sorotipos. No Brasil a gente encontra o O, A e o C, tá? O AC. Mas também tem o SAT1, SAT2, SAT3, que seria lá no continente africano. E também tem o vírus Ásia 1, que é encontrado lá na Ásia. Então, no Brasil, há predomínio do OAC, sendo que o O é o mais encontrado, o mais comum, tá? O sorotipo. Vamos falar também da cadeia epidemiológica dessa doença. Então, quem é a fonte de infecção, né? Quem que tem a doença e transmite? Então, qualquer animal bioangulado, pode ser até selvagem ou não, tá? Mas normalmente é importante sair nos bovinos, né? E pequenos ruminantes. Então, qualquer animal, né, que tem característica de ser bioangulado, ou seja, 2 dedos, ou casco de partido, que também pode ser referido assim, tem a chance de ter, pode ser, né, uma fonte de infecção. A via de eliminação desse vírus é através de secreções e excreções, tanto nasais, saliva, sêmen, urina e fezes, como também, né, as secreções das próprias vesículas que esse vírus causa, que eu já vou comentar os sinais clínicos. A via de transmissão é contato entre animais doentes e sadios, porque tem animais assintomáticos, tá? Persistentemente infectados, que eu já vou comentar também. Fômites e também pode ter casos pelo ar. A porta de entrada seria as células epiteliais das mucosas, né? Mucosa nasal, né? Mucosa oral. E os susceptíveis, né, são novamente todos os animais bioangulados, né, que pode ser bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos, ruminantes silvestres, né, qualquer um que tem essa demonstração. Aí, vocês podem perguntar, mas ela é uma zoonose ou não? Só tem como susceptíveis animais bioangulados. Já foi descrito, sim, alguns poucos casos de pessoas que desenvolveram febre aftosa, que tiveram. Mas ela, então, devido a isso, né, ela é considerada uma zoonose, tá? Mas não é comum, é bem difícil. Então, esse vírus, ele é muito contagioso, né? Então, só que ele causa baixa mortalidade. E o grande problema desse vírus não é nem os animais vão morrer, né? O problema é a queda na produção. E isso vai dar impacto, né, aí na economia. Por quê? Ó, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ela causa vesículas, né, bolhas na boca, nos tetos, nos focinhos dos suínos. E isso dói bastante, eles param de comer, porque principalmente na região oral, né? E aí acaba parando de comer e daí não produz, né?
Então, os sinais clínicos, então, quando o animal tem contato com esse vírus, vai ter febre, né? Então, por isso o nome, febre aftosa, né? 72 a 96 horas essa febre. Aí começa a aparecer essas vesículas que são aftas, né? Na boca, no útero e nos pés, são os principais lugares. Salivação intensa por causa da dor, né? E na região da boca. E o animal para de comer, que nem eu comentei. Então, aqui seriam algumas imagens dessas lesões. A cura clínica normalmente se dá em 15 dias. Isso aqui é excelente, é uma boa notícia, mas tem um problema. Tem animais que eles se curam, sim, não tem mais sinais clínicos, não tem aftas, mas a gente chama de persistentemente infectado, que é quando o vírus ele pode ficar ali no animal, no caso, né, de bovinos até 24 meses, ali escondidinho, sem mostrar sinal clínico, mas ele transmite, e esse é o grande problema. E em pequenos ruminantes pode ficar até 6 meses esse vírus ali escondido, da mesma forma. Então esse que é o grande problema. Um sinal clínico bem característico dessa doença, pode cair até numa prova, é o coração tigrado. Então, por quê? Então, eu comentei que há uma baixa taxa de letalidade dessa doença, né? Mas, em animais jovens, bovinos jovens, ocorre a forma que a gente chama de maligna. Aí, se cair, por exemplo, numa prova no concurso que animais jovens, a taxa de mortalidade é alta, sim. Nesses animais, sim. Há o desenvolvimento, então, nesses animais de miocardite aguda e necrose das miofibrilas cardíacas. Então, vai dar essa característica do coração tigrado, né? Que vai ter essa necrose das miofibrilas, então vai ficar algo como se fosse umas regiões de necroses brancas no coração, dando esse formato. Aí, o Brasil, ele é considerado pela, né, OIE, que é a Organização, né, dos Animais, da Saúde Animal. No geral, né, o Brasil inteiro, ele é considerado zona livre com vacina, tá? Apesar de ter alguns lugares que são livres sem vacina. Por exemplo, o estado de Santa Catarina, o Paraná também entrou nesses estados. E como a gente também tem o oposto, né? Tem regiões que tem endêmico, né? Para febre aftosa. Então, mas no geral, a classificação no geral é livre com vacina, tá? É uma doença de notificação obrigatória de qualquer caso suspeito. Então, qualquer caso suspeito tem que avisar, né? Ao serviço veterinário oficial, né? E eles têm que ir até 12 horas vir atender o caso para ter certeza ou não se é febre aftosa. O controle se dá principalmente pela vacina. E essa vacina, que nem eu comentei lá, é pela aquela proteína viral VP1. Ela é obrigatória, tá? Para bovinos e bubalinos nas regiões que são obrigatória a vacina. Por exemplo, em Santa Catarina não tem vacina, então não pode fazer, não pode nem circular vacina por lá. Mas nas regiões que tem o programa de vacinação, é livre com vacina, tem que fazer. Então, essa vacina é feita aqui na tábua do pescoço, 2 ml, antigamente era 5, então diminuiu. É intramuscular ou subcutânea, ela é trivalente. Por que trivalente? Lembra que eu comentei que aqui no Brasil predomina 3 sorotipos, O, A, C, então é isso. Ela é oleosa inativada. É uma vacina que pode dar bastante reação, ela é bem oleosa. Ovinos e caprinos não podem vacinar, tá? Apesar de eles serem suscetíveis, não se vacina. Controle dessa doença. Então, há alguns programas, né, da vacinação para ter controle da febre aftosa nos lugares que a vacina é permitida, tá? Então, o primeiro programa que tem é o semestral. Então, as vacinações, né, a vacina é realizada 2 vezes por ano em todos os animais. E tem um intervalo de 30 dias para ocorrer vacinação. Então, por exemplo, em março tem a primeira vacina do ano. Então, tem um mês inteiro para vacinar todos os animais. E no segundo semestre, novamente acontece isso. Esse é o primeiro programa. O segundo programa é o semestral para animais que têm
até menos de 24 meses, então até 24 meses vacina 2 vezes por ano, né, com um intervalo também de 30 dias. E para animais, né, que tem mais de 2 anos, eles são vacinados uma vez só por ano, tá? Então esse é um programa, é o semestral. É um pouquinho melhor, né, porque não precisa vacinar 2 vezes por ano todo o rebanho. Porém, tem uma observação, só pode fazer essa vacina as propriedades, né, que já ficaram 2 anos fazendo o programa número 1, né, que é aquele semestral, e que tem um índice de vacinação de 80%, tá? Então, tem que ter essa regrinha para poder fazer o programa número 2. E o último programa, que é o número 3, que aqui está errado, me desculpem, saiu errado, é número 3 aqui, é o programa anual, que só vacina todos os animais, independentemente da idade, vacina só uma vez, tá? No ano. Não importa se é menos de 24 meses, mais, né? Então, essas propriedades tem esse programa para essas propriedades, quando é uma propriedade de difícil acesso, difícil manejo. Então, fica muito difícil reunir os animais 2 vezes por ano para vacinar. Então, é feito uma vez só por ano, e esse intervalo da vacina dura de 45 a 60 dias. Então, nesse intervalo no ano tem que vacinar todos os animais. Então, só serve para essas propriedades que é difícil acesso, que não tem... É difícil fazer a vacina mesmo, tá? Então, algumas exceções. A emissão da GTA. Então, para emitir a GTA, então, para bovinos e bubalinos, tá? Vou falar dessas 2 espécies. Em zonas livres com vacina. Então, os prazos para poder emitir. Então, pelo menos 15 dias após os animais, aqueles animais que só tem, né, uma vacina, tem que ter pelo menos 15 dias após essa vacina para poder emitir a GTA. E os animais que já têm 2 vacinas, é 7 dias esse prazo. E animais que já têm mais que 3 vacinas, pode ser a qualquer momento, não tem que ter nenhuma carência. Durante as etapas de vacinação e até 60 dias após, animais que vão para o abate imediato não precisa ser vacinado. Então, por exemplo, vai ter uma carga de animal que vai ser abatida essa semana. E bem nessa semana tem o programa de vacinação da febre aftosa. Como eles vão para o abate, não precisa fazer. Então, essa é uma recomendação dessa instrução normativa, né? E aí, agora eu vou comentar sobre o controle dos casos positivos. Então, por exemplo, uma propriedade teve caso positivo de febre aftosa. Então, essa propriedade interditada é feita uma investigação epidemiológica, né, para saber se não tem outros animais que estão positivos, que bem provavelmente vai acontecer, porque, como eu comentei, é um vírus altamente contagioso. Todos os animais que derem positivos, eles serão sacrificados. E todos, além desses animais que deram positivo, os animais que estavam próximo dele também são, tá? Essa é uma recomendação da instrução normativa. Então, sacrifica o animal positivo e os animais susceptíveis que estavam próximo a esse animal, tá? Isso acontece no lugar, só sacrifica esses animais quando são de zona livres, tá? Aí tem que fazer vala, fogo, para poder inativar esse vírus. Em lugares que não são... Temos alguns lugares no Brasil que são endêmicos para febre aftosa e não tem como, digamos assim, finalizar, terminar com... E aí não é feito o sacrifício, somente isolamento, controle de trânsito, tá bom? Aí uma observação que eu queria comentar para você. Quando tem um caso de positivo para febre aftosa, a gente chama de foco, tá? Um raio de 3 km desse foco é chamado de área perifocal, onde é feita uma forte vigilância sanitária. 7 km desse foco era de vigilância, então aquela hora a área de alerta, né? E 15 km, um raio de 15 km do foco é a área tampão, né? E o que isso quer dizer? Aqui seria como se fosse uma contenção, uma forma de proteger esse foco da área livre, tá bom? O diagnóstico dessa doença, então, é feito através da coleta do material de líquido vesicular,
né, quando tem as aftas, as vesículas. Também lavado traqueal, que é bem comum, principalmente para pequenos ruminantes. Pode também coletar epitélio oral ou soro para fazer sorologia. Esse material sempre tem que ficar sobre refrigeração ou solução tampão pH 7,2 a 7,4. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, temos sempre que lembrar que tem, né, o diagnóstico clínico, que no caso aqui a gente vai ter a suspeita. E para ter a conclusão, né, que esse animal tem mesmo a febre aftosa, tem que fazer os testes conclusivos, que seriam ELISA, né? Se ele der positivo, o animal é considerado positivo, mas se der negativo no teste de ELISA, é feito isolamento viral em camundongos e a partir daí a fixação em complemento, né, da coleta desses camundongos. Aí seria o final. Lembrando que esses testes sempre são feitos em laboratórios oficiais, tá? Cadastrados pelo MAPA. Lembrando que sempre tem que diferenciar febre aftosa de outras estomatites vesiculares, tá? Não deu positivo a febre aftosa, então tem que descobrir o que é, tá? Essa é uma recomendação. Gente, eu vou terminar por aqui essa parte 1, tá? Vai ter a parte 2 que eu vou tratar sobre trânsito dos animais, como acontece o trânsito, né? Também vou comentar sobre como que faz, né, para um estado, uma unidade federativa ser livre ou não de febre aftosa, se zona livre, com vacina, sem vacina, sobre importação de produtos e exportação. Então eu vou deixar para a segunda parte, tá bom? Muito obrigada, não deixa de curtir para quem gostou. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida que vocês tenham, dicas de outras aulas. Muito obrigada desde já e grande abraço.